A palavra do Senhor. Qual que é o texto de hoje? Mateus, capítulo 5, abramos lá. Pode projetar para nós, Rodrigo? Nós estamos nessa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Série de mensagens, mês de fevereiro, e vai entrar março também. As bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso de número 5. Abra a palavra de Deus. Mateus 5, 5. É fácil decorar. Quem sabe você decora pelo menos esse versículo nesta manhã. E se alguém perguntar para você, fala para mim um versículo de cor. E você vai saber, Mateus 5, 5. E se alguém perguntar para você, o que significa Mateus capítulo 5, verso 5? Então você saberá falar este texto. Você saberá expor este texto às pessoas, para que as pessoas compreendam, para que as pessoas entendam este texto. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Será que você sabe falar de cor sem ler na Bíblia? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Onde está escrito? Mateus 5, 5. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles, diz o texto, herdarão a terra. Porque herdarão a terra. Quem é manso vai herdar a terra. Vamos pensar neste texto, o que Jesus quer ensinar com isto. Nós já falamos aqui sobre o verso 3, que é a primeira bem-aventurança, que é os humildes de espírito, que dos tais é o reino dos céus. Falamos aqui que não há no céu, no reino de Deus, ninguém que não seja humilde de espírito. Quem não é humilde de espírito não se tornará cidadão do reino dos céus. Falamos já, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A segunda bem-aventurança. E agora a terceira bem-aventurança do Senhor Jesus, ele diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Veja bem no texto que há uma palavra e há uma promessa, há uma garantia. Os humildes é o reino, os que choram, há consolo, os mansos herdam a terra, recebem como propriedade, herdam, recebem bênçãos de Deus. É como quando Jesus ministrava através do seu servo João no Apocalipse. Tem lá a carta às 7 igrejas do Apocalipse, e cada uma termina assim, ao vencedor dar-lhe-ei. Então há uma palavra e há uma promessa, há um resultado naquilo que nós estamos vivendo, vivenciando a palavra do Senhor. Houve um pastor conhecidíssimo, já falecido, mas foi muito conhecido, mundialmente conhecido em décadas e séculos passados, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Foi pastor por mais de 30 anos da Catedral de Westminster, em Londres. Um grande servo do Senhor, um grande pregador, expoente da palavra de Deus. Ele escreveu vários livros. E um dos livros dele é Estudo no Sermão do Monte. É um livro bem grosso. E nesse livro, ele pega cada versículo aqui e escreve 20 páginas, 10 páginas sobre um versículo. Esse grande homem de Deus, ele dizia 2 frases. Eu quero compartilhar com você nessa introdução do texto. Quando você vai para a palavra do Senhor, você não pode querer trilhar a palavra do Senhor pela sua intelectualidade, mas buscar trilhar pela sua espiritualidade. Buscar trilhar a palavra de Deus pela nossa intelectualidade. Nós estaremos num trilho errado, nós vamos chegar num lugar errado. Mas quando buscamos pela espiritualidade, nós vamos chegar no caminho certo. O que isso quer dizer? Não busque ler a palavra do Senhor apenas para conhecimento. Não busque ver um texto deste, pesquisar, ler, reler, ver comentários, ler comentários, ouvir mensagens, apenas para alimentar o seu intelecto. Pois se você quer alimentar o seu intelecto, está no trilho errado. Mas busque trilhar pela espiritualidade e não pela intelectualidade. Também ele dizia que o Sermão do Monte, ele não foi escrito, Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7,
não foi escrito para ser comentado, mas foi escrito para ser vivenciado. Esse texto, palavra do Senhor, aqui, ele não traz algo assim para nós estarmos comentando nesta manhã, ou no dia de amanhã, outro dia qualquer. Escrever aqui um comentário, quem sabe, vou escrever um comentário bíblico expositivo sobre este texto. O texto sagrado não é para ser comentado, ele é para ser vivido. E que o comentário do texto, agora acrescento eu, que o comentário do texto seja a sua vida diante daquilo que na sua espiritualidade você está buscando diante da palavra de Deus. Amém, igreja? Quando entendemos isto, nós começamos a crescer. Quando entendemos isto, nós começamos a fazer parte da dimensão do reino de Deus. Começamos a buscar este reino de Deus, que é o novo conjunto de valores que Jesus traz para as nossas vidas. E Jesus, ele traz aqui, amados, algumas palavras que naquela época realmente eram impopulares. Ele fala aqui de humildade, ele fala aqui de pesar, ele fala aqui de mansidão. Era impopular naquela época, como talvez seja nos dias atuais. Para o povo dizia que o que importava era o poderio, era a sua garra, era a sua força, era o poder bélico que a pessoa tem, que o país tem, que a nação tem. E quanto mais forte, mais bem sucedido você será. Tanto é que os judeus esperavam o Messias militar, que chegasse com o seu exército, que chegasse com o seu poderio militar, que chegasse com grandes armas e destruísse o Império Romano. Mas Jesus não vem desse jeito. Jesus, ele vem de uma outra forma. Ele volta então para os seus discípulos e diz assim: olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É impopular isto. Não é o que o mundo prega, não é o que o mundo ensina, mas é o que Jesus está ministrando ao seu, ao meu, ao nosso coração. Possamos entender isso nessa manhã, e Deus vai falar ao seu coração nessa manhã, por meio deste texto, em nome do Senhor Jesus. Veja aí os estágios do texto. Ele começa dizendo, a primeira bem-aventurança, que os que são humildes de espírito, ou seja, há uma humildade interna, é a pessoa que não é soberba, a pessoa que não é vaidosa, a pessoa que ela não quer sobressair, estar acima dos demais, ela é humilde de espírito, seu coração é humilde na presença do Senhor, e por ser humilde na presença do Senhor, ela parte para um segundo estágio, ela sabe chorar pelos seus pecados, ela sabe chorar pelas mazelas da sua vida. Por isso o texto de bem-aventurados que choram, não é o choro normal, não é o choro qualquer, é o choro pelas mazelas da vida, é o choro pelos pecados que cometemos, erramos diante do Senhor, e você chora pelos seus pecados, e quando você é humilde de espírito para reconhecer, e é levado ao choro, você então se torna uma pessoa mansa, porque você, quando é manso, você recebe a bênção do Senhor. Um dos textos maravilhosos da palavra de Deus, que você talvez conheça de cor, é o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, essa é a dimensão do reino, você então passa a ser uma nova criatura, tomada pelo poder de Deus. Humildade, choro, pesar pelos pecados nossos e de outros, e mansidão no nosso coração. Você é manso. Alguém pode dizer assim: você é uma pessoa mansa. Essa mansidão faz parte da sua vida. Pensemos juntos aqui, o que não é essa mansidão? Primeiramente, não é uma qualidade natural, não é algo que vem do berço, como algo natural que aconteceu na sua vida. Eu nasci manso, isto é algo que eu herdei dos meus pais, então eu sou naturalmente manso. Não é algo natural. Essa mansidão é algo, amado, que é promovido pelo Espírito Santo de Deus, a graça de Deus atuando na sua vida.
É o Espírito Santo trabalhando em mim e você. Gálatas 5:23, quando trabalha ali a questão do fruto do Espírito Santo, no verso 23, diz assim, mansidão. No verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Aí entra o verso 23 e fala, mansidão. Aí segue, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Ou seja, mansidão é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na sua vida. Meu irmão, minha irmã, não é algo natural. Todos têm essa mansidão. Todos vieram do berço manso. Não é isso. É algo que é operado pelo Espírito Santo de Deus. Mansidão também não equivale à indolência. Indolência, estar acima das dores, estar acima dos sentimentos, estar acima dos problemas da vida, indolência. Isso não tem nada a ver com mansidão. Mansidão também não tem nada a ver com tibieza, fragilidade, abatimento. Aquela pessoa é tão abatida, ela é tão frágil, ela é tão mansa. Mansidão também, amados, não tem nada a ver com apenas algo externo, uma gentileza externa, uma bondade externa para com as pessoas, algo aparente, algo externo. Não é isso que Jesus está falando. Fulano é tão gentil, tem palavras tão mansas, mas às vezes o coração é como um vulcão. Ele não está explodindo, mas lá dentro só chamas, labaredas. Ele fala oi, mas deseja xingar. Ele deseja a paz, mas no coração quer a guerra. Não é algo externo, algo aparente que as pessoas estejam vendo. Não é a pessoa querer manter a paz a qualquer preço. Isso não tem nada a ver com a mansidão que Jesus está pregando neste texto. Mas o que então é essa mansidão? O que então, você pode perguntar nessa manhã, é essa mansidão que me gera ser feliz. Essa mansidão que me leva a ser bem-aventurado, agraciado pelo poder do Eterno, em nome de Jesus. E para procurar responder isso para você, meu irmão, minha irmã, eu vou a alguns textos bíblicos. Você não vai precisar folhear a Bíblia, mas algumas experiências bíblicas que você conhece, algumas histórias bíblicas que você conhece, através de alguns personagens bíblicos que viveram a dimensão dessa mansidão, e por viverem a dimensão dessa mansidão, ele nos ensina, ou eles nos ensinaram, o que é uma pessoa realmente mansa e abençoada que vai herdar a terra. Por exemplo, vamos primeiro na vida de Abraão. Você lembra a vida de Abraão? Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, fala sobre a trajetória de Abraão, verso 7 a verso 11. Abraão, então, ele vai caminhar, e na sua jornada, ele leva consigo o seu sobrinho, vamos chamar o sobrinho de Abraão? Ló. Ele leva Ló consigo, e Ló e Abraão estão caminhando, e Ló e Abraão começam a prosperar. Lembra a história? A prosperidade, a crescimento, a desenvolvimento. Só que Abraão já não era mais jovem, não era um jovenzinho assim como o mito, né? Ele era mais de idade, talvez, como Itamiro, né? Mas bem mais, que o Itamiro também é um garotinho, um menininho, era bem idoso de Abraão. E Abraão já na sua idade avançada, e o seu sobrinho Ló. E eles começam a prosperar, eles começam a crescer, eles começam a desenvolver. E diz a Bíblia que Abraão e Ló tinham muito gado. Aí um dia começou a haver intriga, começou a haver discórdia entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí lá em Gênesis 13, que eu estou falando para você, verso 7 em diante, Abraão chama Ló e fala assim: Ló, nós somos parentes. Estou parafraseando o texto. Nós somos da mesma família, mas não quero que haja divisão entre nós. Não quero que haja confusão entre nós. Mas você, Ló, tem muito gado. Eu também tenho muito gado. Tem muitas ovelhas. Então vamos fazer o seguinte: vamos nos dividir hoje. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda,
eu vou para a direita. Não é que Ló e Abraão estavam brigados, não é nada disso. Mas como era muito gado, onde eles estavam, não tinha alimento para todo o gado. Então tinha que mudar um gado de um lado para o outro. Como fazer piquete, como o preto que é fazendeiro, tem a boiada dele, né, faz piquete para lá e para cá, para aproveitar bem o pasto. E Abraão disse assim, olha a mansidão, Abraão disse assim para Ló, Ló, escolhe você. Se você for para um lado, eu vou para o outro, você escolhe. E Ló, diz a Bíblia, que ele viu as campinas, verdejantes, lindas. Se já estivesse escrito o Salmo 23, ele poderia lembrar do Salmo 23. Aquelas campinas lindas, verdejantes, parecia o jardim do Senhor. E Ló disse assim, eu vou para as campinas. Abraão tinha que ir para as montanhas. Ora, raciocina comigo. Ló era jovem. Abraão já é idoso. Não era para Ló dizer assim, Abraão, meu tio, o senhor sempre esteve comigo, o senhor sempre me abençoou. Então eu vou para os lugares mais difíceis, que eu sou jovem, tenho força para trabalhar, para lutar, para ganhar a vida. Como o senhor está mais de idade, o senhor vai para as campinas. Não, Ló não fez isso. Ló escolheu a melhor parte. E Abraão, então, ele entregou aquilo para Ló, e ele foi para o outro lado. Abraão demonstrando a sua mansidão. Mansidão é quando você não está preocupado com seus próprios direitos. Quando você não busca o eu acima de tudo. Quando você não fica exigindo aquilo que lhe é de direito. E quando você não fica murmurando, resmungando, choramingando. Mas quando você confia aos outros, que eles possam tomar a decisão. Mas você sabe que tem um Deus que te dirige. Tem um Deus que te controla. Tem um Deus que está acima de todas as coisas. Independentemente de você ir para a direita ou ir para a esquerda, Deus está na direção da sua vida. E você está tranquilo nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Primeiro, ato de mansidão. Ele não questiona dizendo, olha, veja bem, sobrinho. Não, você vai para a montanha, eu vou para as campinas. Ele não fala isso. Ele não exige um direito dele. Ele não cobra um direito dele. O que não é manso, ou aquela pessoa que não é mansa, ela vive cobrando os seus direitos. Outro exemplo bíblico, vamos para outro, Moisés. A Bíblia diz em Números capítulo 12, verso 7, que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Números 12, 17. O homem mais manso da face da terra era Moisés. Mas você lê Êxodo 12, Gênesis 12, melhor dizendo, Êxodo 12, você vê que Moisés está saindo do Egito. Tamir até comentou. Ele sai do Egito com 600 mil homens, sem contar mulheres. Todos fossem casados, todos filhos, e o Tamir falou, mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. Você vai para Êxodo 17, você vê Moisés, desde o amanhecer até o entardecer, aconselhando pessoas, atendendo pessoas. Então, o dia inteiro, atendendo mais de 1 milhão de pessoas, de manhã à noite, de manhã e noite, todo dia. Mas você olha lá em Números 12, 3, Moisés é o homem mais manso da face da terra. Como é que pode? Como que pode isso? Moisés, você estuda a vida dele, ele foi injuriado, ele foi caluniado, ele foi xingado, judiado, e tantas coisas aconteceram na vida de Moisés. Mas Moisés, ele sempre estava agindo com mansidão, porque o Espírito de Deus operava na vida de Moisés. E Moisés, ele profetizou dizendo, se chegasse um dia que Deus
compartilhasse o Espírito com todas as pessoas. E chegou lá no Pentecoste, todos receberam o Espírito Santo, mas Moisés é revestido da graça de Deus, com tanta coisa para fazer, ele não respondia às pessoas à altura, como diz o ditado popular, mas ele entregava tudo nas mãos de Deus. Vamos para um outro exemplo bíblico, Davi. Lembram de Davi? Davi foi consagrado rei da nação de Israel. Quem reinava na época era Saul. Saul era o rei. E Davi então ele é ungido agora como rei da nação de Israel. Já estava ungido. E Davi, para assumir o trono de fato e verdade, a Bíblia ensina, meu irmão, minha irmã, que Saul tinha que morrer. Ou Saul tinha que ser tirado do trono. E Davi já estava ungido. Davi teve a oportunidade, 1 Samuel fala isso, muitas vezes, inúmeras vezes, de matar Saul. Ele não fez. Quando Davi já rei foi expulso da sua casa de Jerusalém, um homem chamado Simei foi amaldiçoando a Davi. E alguém disse, quer que eu mate Simei? Ele disse, não, não mata ele não. Davi, demonstrando mansidão. Vou repetir para você. Já estava ungido o rei. Já estava consagrado pelo profeta Samuel rei. Mas o manso, aquele que é manso de coração, é aquele que sabe esperar o tempo certo de Deus para as coisas acontecerem. É aquele que não coloca, no ditado popular, o carro na frente dos bois. É aquele que sabe esperar a hora de Deus. É aquele que descansa nos braços poderosos, eternos, maravilhosos de Deus, em nome de Jesus. Davi, por várias vezes, podia matar Saul. Ele não faz. Porque ele sabia que o tempo de Deus ainda não era chegado. Outro exemplo, Estevão, Atos 7. Estevão, diácono da igreja, ele é apedrejado, primeiro mártir da igreja, e no verso 60 diz a Bíblia que ele orou dizendo, Pai, não lhe imputes este pecado, manso de coração, não imputes a ele, Pai, este pecado, eles estão me apedrejando, estou sendo morto, estou morrendo aqui, mas Pai, não coloque este pecado sobre eles, Pai. Estevão. Outro exemplo, o exemplo maior de todos, Jesus Cristo. Mateus 11, 28 e 29, ele fala, vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Agora abra a sua Bíblia aí, em Filipenses 2. Abra aí comigo, por favor. Filipenses capítulo de número 2. Olha que coisa extraordinária. Filipenses 2, verso 5 em diante. Olha que coisa fantástica. Filipenses 2, 5 em diante. Acharam, amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e se reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mateus 28, ele fala, eu já li para você, Mateus 11, o verso 28 e 29, que ele é humilde, que ele é manso. Agora que você está lendo em Filipenses 2, 5 a 8, que ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele a si mesmo se esvaziou. Foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus, por causa disso, o exaltou. Ora,
E você vê no texto, veja no texto, no verso que vai dizer para nós, verso de número 5 em particular, 2:5, vai dizer aí que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ora, meu irmão, minha irmã, quero que você esteja entendendo, espero que você esteja entendendo. Se você busca o mesmo sentimento de Cristo, então você busca essa mansidão que o Espírito Santo proporciona no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Você é manso. Alguém perguntou certa feita, como que eu posso conseguir esta mansidão? Como que eu posso, como Moisés, ter tantos problemas diante de mim e ser o homem mais manso da face da terra? Como eu posso, como Davi, saber que o trono me pertence, mas tem que aguardar o tempo certo? Como eu posso, como Abraão, quando injustiçado, quando uma maldade é feita, uma injustiça é feita, eu tenho que ir para os lugares mais difíceis e outro lugar mais fáceis, manter a mansidão? Como que eu posso, como Jesus, quando injuriado, maltratado, perseguido, xingado, blasfemado, caluniado, difamado, manter a mansidão? Alguém perguntava e questionava, como isso é possível? E a resposta foi essa: quando você aprende, ou quando você aprendeu a colocar um ponto final no seu eu. Muitas vezes não nos tornamos mansos e não nos tornamos felizes e bem-aventurados, que quer dizer mais que felizes, porque o nosso eu tem uma vírgula, continua, não tem um ponto final. Quando o seu eu está acima de tudo, você não se torna uma pessoa mansa. Mas quando você aprendeu a colocar um ponto final no seu eu, parou de ficar buscando os seus direitos, e você está confiando na graça soberana de Deus, você será manso. Por ser manso, será bem-aventurado, feliz. Por ser feliz, vai herdar a terra, que é a promessa do eterno, aqui no texto, em nome de Jesus. Irmãos, de onde procedem todas as guerras, as batalhas, as encrencas, as dificuldades, os desvios, os rachas, as divisões? De onde vem tudo isso? De onde procede tudo isso? De onde vem todas essas coisas? De pessoas cujo eu está acima de qualquer coisa. Eu não aceito ser ofendido. Se falar contra mim, eu falo contra ele. Se me der um tapa, eu dou um soco. Se me fechar no trânsito, nem se fala, eu atropelo. Se é o seu eu, é o nosso eu que vira o nosso Senhor. E Jesus fala, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é diferente. Pois quando você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus, essa mansidão tem que fazer parte da sua vida. Deixa eu perguntar para você que nesta manhã não precisa me responder, responda para Deus. Já teve vontade de matar alguém? Já teve vontade de fazer isso? Já teve vontade de xingar alguém? Já teve vontade de pegar alguém pelo pescoço, pelo colarinho? Enchê-lo de socos amorosos, a ponto de arrebentar com ele? A ira faz parte da sua vida? Se o faz, você não entendeu ainda o que é ser manso. Essa mansidão diante dos problemas da vida. Você acha que Jesus, quando estava recebendo todos aqueles ultrajes, ele ficava inquieto, perturbado? Não.
ele estava tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque ele sabia que Deus, o Pai, estava no controle de todas as coisas. Amém ou não amém, igreja? Por que você fica inquieto? Porque você esquece que Deus está na direção de todas as coisas. Olha o que o texto fala para nós. Mateus, voltando a Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdar a terra, recompensa. O que é isso? Alguém disse, é viver sempre satisfeito. É se sentir contente. É aquele que está num patamar diferenciado. Ele está sempre contente. Ele está sempre satisfeito. Enquanto que certa feita foi escrita uma carta para o irmão André. E essa carta uma irmã escreveu para o irmão André. E ela falava um monte de besteira sobre ele. Um monte de coisa. Negativamente sobre o irmão André. E ele recebe aquela carta. Carta grossa, difícil. Ele lê aquela carta falando mal dele. Diz a história que ele vai diante de Deus, ele chora diante de Deus pela carta. Ele apresenta a carta diante do Senhor e lágrimas descem pelos seus poros. Aí Deus fala com ele. Aí ele responde a carta para a irmã que mandou a carta, dizendo assim: minha amada irmã, se você realmente conhecesse quem eu sou, você teria motivos de sobra para escrever palavras mais duras do que as palavras que você escreveu. Realmente eu sou bem pior do que tudo aquilo que você escreveu. Olha a atitude dele. Ele reconheceu as suas mazelas. Ele não buscou se justificar, mas de Deus recebeu o consolo e não buscou retaliações, mas viveu na mansidão. Havia um homem chamado Quintiliano, que era mestre da oratória hispano-romana. Ele diz para os seus discípulos o seguinte: não me cabe dúvida que seriam excelentes alunos se vocês não estivessem convencidos que sabem tudo. Não me resta dúvida que seriam excelentes alunos se não estivessem convencidos que sabem tudo. Pois aquele que pensa que sabe tudo, ele não aprende. Mas o manso é aquele que está aberto ao aprendizado, aberto ao crescimento, em nome do Senhor, pela graça do Senhor Jesus. Amém, igreja? Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Sério, bem-aventuranças, manso de espírito. Não estou buscando os meus direitos, estou buscando a vontade do Pai. Não estou buscando viver me justificando. Você é alguém que procura viver se justificando? Ah, pastor, falaram algo de mim, pastor, estou tão preocupado, eu preciso me justificar, pastor. Eu preciso me justificar. Olha o que estão falando de mim. Amado, Cristo não se justificou. Se tu és o filho de Jesus, né, diz, desce da cruz. Eu vou descer para você achar que, para crer que eu sou filho de Deus, eu não vou descer da cruz coisíssima alguma. Eu sei quem eu sou. Eu estou em paz com Deus, estou tranquilo, sou manso, estou em paz. Para que eu vou descer? Não vou descer. Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pães. Eu não preciso fazer nada. Eu sei quem é meu Pai. Apesar dos problemas, dificuldades, lutas, tentações do deserto, não vou transformar pedra em pães. Apesar da fome, não vou fazer isso. Tenho poder na mão, mas não vou fazer, porque Deus está dirigindo todas as coisas. Aprendei de mim, disse Jesus, sou manso e humilde de coração. Se você aprender isso, amado, você vai viver dias melhores nessa terra. Você vai viver em paz nessa terra. Todas as vezes que as pessoas buscam confusões, intrigas, discórdias, é porque elas se acharam injustiçadas.
Aí talvez você vai dizer assim, mas pastor, peraí, mas quem vai ver desse jeito? Somente aqueles que são cidadãos do reino dos céus. Somente aqueles que passaram pela experiência da conversão, da transformação proporcionada pelo Eterno em Cristo Jesus. Aqueles que entenderam que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Zacarias 4:6, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E essa mansidão, por último, amados, ela também agora expressa no trato de uns para com os outros, na bondade de uns para com os outros, em nome de Jesus. É fazer o bem àqueles que lhe fizeram mal, é perdoar aqueles que te ofenderam, ministrar perdão, porque você está manso em nome de Jesus. É como o animal, por exemplo, dar uma ilustração para facilitar o entendimento. O animal que não foi domesticado ainda. Um animal não domesticado. Para que ele serve? Só para beleza. Tem 2 animais não domesticados, lindos, mas enquanto não forem domesticados, não serve para nada. É lindo, é bonito, maravilhoso, mas tem que ser domesticado. E quando forem domesticados, aí sim você pode andar. Aí é uma bênção. Meu amado, se você é um crente ainda não domesticado pelo Espírito Santo, peça: Espírito Santo, eu quero ser domesticado. Porque se eu ainda não for, eu não tenho validade. Não valo para nada, não valho para nada. Mas quando eu sou domesticado pelo poder do Senhor, eu me torno útil à sociedade, às pessoas, à família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque você foi domesticado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Agora você sabe controlar a sua força. Você sabe controlar esse poder que há em você. Porque a graça de Deus está se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Então você agora tornar-se-á um abençoador de outras vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora, vou repetir para você algo. Já falei aqui, que alguém disse. Como conseguir isso? Colocando um ponto final no seu eu. Coloca um ponto final no seu eu, querido. Deixa o seu eu de lado. Deixa. Coloca antes do E do eu, um D. E após o U do eu, coloca um S. Você vai colocar Deus na sua vida. E você estará protegido por Deus. Deus, D-E-U-S. O eu está lá no meio, guardado, protegido. E o D e o S protegendo a divindade, a salvação na sua vida. Você vai perder a ação da divindade e a salvação, porque está protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu vou repetir aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso não é algo externo. Ser manso não é aceitar tudo, mas é agir como Moisés, Davi, Jesus, Abraão, Estevão agiram. Porque o que você está buscando, o que estará buscando, é não perder a sua comunhão com Deus, em nome de Jesus. Se você olhar para o texto e quiser trilhá-lo na intelectualidade, você chega num caminho errado. Mas se você buscar pelo caminho da espiritualidade, como que eu posso vivenciar isso na minha vida? Você será uma pessoa feliz, realizada, em nome de Jesus. Não será uma pessoa revoltada, carrancuda, mas uma pessoa na mais perfeita paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que ao olharmos para isto aqui, busquemos viver isto
em nome de Jesus. Digamos que você ouviu a primeira mensagem, bem-aventurados os humildes, e você fala, eu estou sendo humilde agora. Eu estou sendo humilde de espírito. Bem-aventurados que choram, eu estou chorando pelas mazelas da vida. Estou recebendo consolo de Deus. Aí você vai estar sendo manso e herdando a terra, a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. São 9 bem-aventuranças. Estamos ainda na terceira. Não queira conhecimento, queira vivência. E Deus te abençoará. E você será mais que feliz, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Faça sua oração a Deus. Pergunte a Deus, neste momento, Deus, eu sou uma pessoa mansa. Há mansidão na minha vida? Há mansidão na minha vida, Senhor? Paulo deu um conselho ao jovem pastor Timóteo, dizendo para Timóteo procurar a mansidão, vivendo uma vida sempre mansa. E quando Paulo fala isso a Timóteo, Timóteo está num momento difícil da sua vida. As pessoas queriam discutir coisas sem sentido, queriam ficar batendo boca para lá e para cá, para lá e para cá, sem sentido. E Paulo fala, Timóteo, busque viver uma vida cheia de mansidão, Timóteo. Tira essa revolta, em outras palavras, né? Tira essa revolta do seu coração, esses ressentimentos, tira isso. Viva em tranquilidade, sabendo que você tem um Deus que está acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Mesmo se vem a enfermidade, a gente mantém a mansidão, em nome de Jesus. Deixe esse eu que te atrapalha morrer, para que Deus reine na sua vida, em nome de Jesus. Todos os problemas que você um dia já enfrentou e deparou, é porque o seu eu estava na frente. Mas quando você age no método de Deus, na maneira de Deus, mesmo que seja impopular, Deus te agracia, te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, procurei, ó Deus, ministrar à igreja aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Pai, em nome do Senhor, não queremos olhar para o texto sagrado e buscar conhecimento, ampliar conhecimento. Queremos, ó Deus, buscar espiritualidade, vida, sabendo que no Senhor nós somos novas criaturas e as coisas antigas passaram, e tudo, ó Deus, se fez novo em nome de Jesus. Pai, derrama a Tua graça sobre nós. Tire de nós, Pai, todo rancor, todo agir na carne, todo agir, ó Deus, sem pensar, toda precipitação. Deus, queremos matar o nosso eu. Queremos, ó Deus, realmente viver para o Senhor, em nome de Jesus. Diante das mais diversas situações, queremos olhar para o nosso modelo maior, que é Jesus Cristo, que Ele não ultrajava e nem revidava com ultraje. Era maltratado, mas Ele sabia entregar tudo nas mãos do Senhor, Pai. E essa mansidão, esta paz que Jesus passava para as pessoas, ninguém roubava isso dele, Pai. Ah, Deus, quantas pessoas vivendo hoje, como diz o ditado, Pai, na flor da pele. Qualquer coisinha, ó Pai, são como vulcões prontos para explodir, Senhor. Cheio de fogo, labaredas por dentro. Pai, não queremos isso nas nossas vidas. Queremos o Espírito Santo nos dominando, nos domesticando, Senhor, nos levando a uma vida mais tranquila, mansa, pacífica sobre essa terra, ó Deus, em nome de Jesus. Que sabemos, ó Pai, que tudo isso será para o nosso próprio bem-estar, Senhor.
E não seremos assim judiados, não estaremos judiando nós mesmos, mas vivendo, ó Deus, uma vida prazerosa, tranquila, sabendo que acima de tudo, há o Senhor que está no controle de toda e qualquer situação. Pai, que vivamos isso, Senhor, que pratiquemos isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus o abençoe. Dê um abraço que está ao seu lado, bem forte. Deus abençoe aos queridos. Ótimo domingo em nome de Jesus.